Bom, então, bom dia a todos. Eu não lido bem com esse negócio de gravação, então é um pouco ruim. Bom, na verdade o tema que a gente vai desenvolver hoje é... Deixa eu desligar isso aqui. Só um minutinho, deixa eu desligar aqui. Bom, o tema que a gente vai desenvolver hoje é a ética do Aristóteles. Claro que tratar de um tema tão difícil como a ética do Aristóteles não é um empreendimento tão fácil, porque um curso de filosofia moral do Aristóteles demandaria da nossa parte muito mais do que uma aula, né? Quer dizer, a cada livro da Ética Nicômaco, para tratar apenas do livro mais importante do Aristóteles, seria no mínimo uma aula, ou no mínimo duas aulas para cada um desses livros, né? Então, de maneira que a aula que eu vou ministrar hoje a respeito da ética nicômaca vai ser uma aula introdutória, sem muitas pretensões intelectuais, mas no sentido de apresentar o tema a vocês de forma clara, concisa e bastante introdutória. O meu objetivo vai ser, então, decifrar na ética do Aristóteles alguns aspectos que são, vamos dizer, fundamentais para o entendimento do Stagirita a respeito dos pontos candentes da filosofia moral e candentes também da filosofia política. A ética do Aristóteles, ela não pode ser só compreendida dentro dos limites traçados pela ética nicômaca. O livro mais importante do Aristóteles sobre o tema é, sem dúvida alguma, a Ética Nicômaca, um livro conhecidíssimo, um livro que ele endereçou ao seu filho, Nicômacos, mas o engraçado é que Nicômacos também era o pai do Aristóteles, então os comentaristas ficam naquela dúvida se o livro for endereçado ou ao seu pai ou ao seu filho, mas é quase unânime que, pelo menos a grande maioria dos autores entendem que o livro teria sido endereçado ao filho de Aristóteles. E a Ética Nicômaco, ela dá as bases, vamos dizer assim, para a filosofia moral. Mas, de fato, o Aristóteles ele não escreve sobre moral apenas na Ética Nicômaca. Ou seja, o Aristóteles ele tem uma variedade de obras, de forma que em algumas delas ele fala diretamente e em outras delas ele fala indiretamente sobre a ética. A primeira obra do Aristóteles, segundo os comentaristas antigos, que trata do tema da ética, é uma obra, vamos dizer, da juventude do Aristóteles, do tempo em que ele frequentou a Academia de Platão e por volta ali do ano 350, mais ou menos, 349 a.C., ele escreve esse excerto, que é, vamos dizer assim, um fragmento de reflexões a respeito da teoria ética, da teoria moral. E esse fragmento é chamado Protrepticus Logos, que em grego significa, vamos dizer, o discurso ou o ato de fala que corresponde a uma forma adequada de vida humana. Então veja que já no Protrepticus existe em Aristóteles a preocupação sobre entender a ética como uma forma adequada de viver bem. Agora, é claro que os problemas que são ali ventilados, articulados, já no Protrepticus Logos, nesse fragmento primário da obra do Aristóteles, são ainda bastante incipientes frente à totalidade do pensamento do autor. Né? Quer dizer, se nós formos a fundo na ética do Aristóteles, e nisso parece que os comentaristas são unânimes nesse sentido, com exceção do Werner Jäger, talvez, nós vamos perceber que praticamente todos eles apontam que no Aristóteles não existe exatamente uma mudança, um cambiamento de pensamento de uma obra moral para outra. O que existe, na verdade, é um aperfeiçoamento desse mesmo escopo originário, que vai, a partir das obras maduras já do Aristóteles, encontrar um aperfeiçoamento muito maior do que aquilo que tinha lá no Protrepticus Logos, que é essa obra da juventude do Aristóteles. Do ponto de vista direto, o Aristóteles escreveu 4 grandes obras sobre filosofia moral. A primeira é esta, o Protrepticus Logos, é uma obra de juventude. A outra seria a Magna Moralia, que é uma obra um pouco já
que há dúvida, na verdade, a respeito da autoria do Aristóteles quanto a esse fragmento. Não existe uma unanimidade entre os comentaristas. A Ética Eudêmio, ou Ética Eudêmica, que é uma obra, vamos dizer assim, intermediária nessa acepção. E, por fim, o grande tratado de ética, que é a Ética Nicômaca. Né? E nas 4 obras principais do Aristóteles, existe uma única grande preocupação, que é a seguinte: o que é e o que significa o bem humano verdadeiro? Então, ética diz respeito à forma como o ser humano conhece e vive esse bem que lhe é apropriado. É claro que nessas 4 obras, a forma como o bem humano verdadeiro vai ser traçado, vai ser identificado e conhecido, vai de certa forma ganhar, como eu disse, um aperfeiçoamento maior. Aquilo que o Aristóteles havia falado no Protrepticus Logos, a respeito do bem humano verdadeiro, vai estar mais ligado, inclusive, vai estar muito mais ligado, na verdade, à herança platônica que tinha o Aristóteles até aquele momento. Quer dizer, se o Aristóteles, que escreve esse primeiro fragmento, é um Aristóteles que ainda está na academia de Platão, e que ainda está, vamos dizer assim, bebendo das fontes do platonismo, é claro que ainda ele está muito influenciado por aquela forma de ver o bem humano a partir de uma filosofia platônica que identifica o bem como uma forma substancial. Né? Ou seja, na filosofia platônica existe a diferença entre o mundo sensível, que é o mundo da representação, e o mundo das formas, que é o mundo, vamos dizer assim, verdadeiro por excelência. Né? Onde, num processo tensional da inteligência humana, o homem, o ser humano, o filósofo, na verdade, vai buscando o conhecimento dessas formas a partir de uma participação, vamos dizer assim, na realidade do ser, na realidade dessas mesmas formas. Então, essa noção de participação, ela vai estar ainda muito presente no Aristóteles jovem, no jovem Aristóteles, no Aristóteles que escreve esses fragmentos do Protrepticus Logos. Mas, com o avançar da carruagem e já com a saída do Aristóteles da academia e a aquisição da sua, entre aspas, independência acadêmica ou intelectual frente a Platão, claro que isso é uma forma um pouco inadequada, porque um discípulo não se separa assim do seu mestre, antes pelo contrário, existe uma longa manus, uma continuidade, uma traditio, uma tradere, uma tradição que vai se compondo. Então, o Aristóteles, que já escreve a Ética Eudêmia e, sobretudo, a Ética Nicômaco, é um Aristóteles já maduro, é um Aristóteles que já cotejou todas as dificuldades que esse tema do bem humano pode trazer. Bom, introduzindo então, tendo introduzido essa primeira parte histórica, um pouco biográfica da figura do Aristóteles, sobre o tema o qual nós vamos tratar, eu vou passar direto ao tema agora, que é a ética do Aristóteles. Todo o problema da ética do Aristóteles começa em identificar quais são as potências da alma humana. Então, o ser humano é composto de alma e corpo. Esta unidade entre alma e corpo pressupõe que a alma imortal, por sua vez, alma que frente ao corpo é perene e, por sua vez, imutável nessa acepção, possui uma estatura, um estatuto ontológico, segundo o qual a própria alma anima o corpo, ela dá vida ao corpo. Então existe uma composição segundo o qual a alma e o corpo compõem o ser humano, compõem o homem como tal. Mas a alma como tal, ela tem, nesse sentido, 2 potências possíveis, primárias, vamos chamar assim. Uma primeira é a alma a partir de si própria. Então, a alma entendida segundo as suas próprias características, vamos dizer assim. E, num outro sentido, é a alma entendida em relação ao corpo. Então, quais são as potências da alma com relação ao corpo? Então, no primeiro sentido, nós estaríamos a identificar quais são as características intrínsecas da alma. O que não convém ao caso, porque o nosso tema não é, de fato, decifrar o Tratado de Ânima do Aristóteles, senão entender a alma nas suas potências com relação ao corpo. Porque as potências com relação ao corpo são as potências da alma que identificam a atividade do ser humano e os aspectos da vida humana como tal.
Então, nesse sentido, nós podemos dizer que a alma ela tem 3 potências, vamos chamar assim. Num primeiro momento, ela tem as potências chamadas vegetativas. Então, o que são as potências vegetativas? São as potências que nos aproximam de todos os seres vivos, plantas, por exemplo. Seres biológicos. São as potências que condizem com aquelas necessidades básicas e biológicas que correspondem à manutenção da nossa existência corporal. Então, no que corresponde, então, essas potências vegetativas? Elas correspondem, basicamente, à nossa nutrição, aquilo que é, vamos dizer, próprio do alimento humano, e que é fundamental para a manutenção da espécie biológica, como também o crescimento da espécie. Então, a potência vegetativa da alma é uma potência que corresponde ao crescimento e à nutrição. Está claro isso aqui? Essa primeira potência? São 3. A primeira é a vegetativa. Há uma segunda potência, que é a potência sensitiva. Então, o que é a potência sensitiva? A potência sensitiva corresponde àquela faculdade da alma que diz respeito à cognição, por assim dizer, dos elementos sensíveis da realidade. Por exemplo, é pela potência sensitiva que eu, pelos sentidos, identifico primariamente a realidade. Não numa compreensão intelectual da realidade, mas numa compreensão sensível. Eu identifico o objeto ao qual eu estou dirigindo a minha atenção no primeiro momento. Ou seja, a potência sensitiva, de algum modo, ela está muito presente, vamos dizer assim, como uma sombra, como um fundamento da nossa cognição. Ela corresponde àqueles elementos necessários para que a cognição possa, a consciência humana possa administrar os dados observados e, a partir dessa administração, aí sim, buscar um fundamento maior que estará nessa terceira potência que nós já vamos falar. Veja que essa potência sensitiva, ela nos aproxima dos animais. Os animais também têm, de algum modo, memória, têm, de algum modo, os mesmos sentidos que nós. Ou seja, as potências sensitivas, elas são o nosso lado animal. Vamos chamar assim. Né? Está claro até aqui ou não? Então, potências vegetativas, potências sensitivas. Vejam que, frente às potências vegetativas, as potências sensitivas, elas já abarcam todas as potências vegetativas. Elas, de certo modo, correspondem ao ato, vamos chamar assim, usar a categoria do Aristóteles, correspondem ao ato dos quais as potências vegetativas se, vamos dizer, atualizam. Então, as potências sensitivas, elas são, por assim dizer, elas abarcam as potências vegetativas porque, frente a elas, elas estão num grau de superioridade, num grau maior. Vamos chamar assim. Né? Está claro até aqui ou não? Só que é uma terceira categoria de potência, que é o que nós vamos chamar de potência intelectiva. Então vejam o seguinte, para o Aristóteles, a alma possui 3 partes ou 3 potências. 2 partes irracionais, que são as potências vegetativa e sensitiva, e uma parte racional, que é a potência intelectiva. Está claro até aqui ou não? Agora tem um detalhe. Essa parte intelectiva, ou parte racional da alma, vamos chamar assim, dianoética, ela parece ser aquilo que mais nos identifica com Deus, ou parece ser a partícula de Deus, segundo Aristóteles, ou de um Deus, ou do Deus, mais própria, vamos dizer assim, da sua natureza em nós. Porque, afinal de contas, ela corresponde a uma parte da alma que condiz com a natureza mesma da alma, com a nous, com o intelecto.
E essa parte racional é o que permite chamar o ser humano de homem. Isto é, diferenciá-lo das demais espécies que também possuem as potências anteriores. Por exemplo, do ponto de vista da potência vegetativa, nada nos diferencia de uma planta. Do ponto de vista da potência sensitiva, nada nos diferencia dos animais. Então, o que nos diferencia dos animais e das plantas como seres vivos e seres animados que somos? O que nos diferencia é esta terceira parte da alma, chamada intelectos. Está claro isso aqui ou não? Então, o intelecto é aquilo que é próprio do ser humano. Aquilo que é particular e, ao mesmo tempo, próprio do ser humano e que o diferencia das demais espécies existentes. Está claro isso? Agora bem, se isso é o que diferencia o ser humano das demais espécies, quer dizer, é a potência, vamos chamar assim, par excellence, por excelência da pessoa, do ser humano, isso significa dizer que essa é a parte que, por sua vez, explica muito melhor a natureza específica do ser humano frente às demais entidades e os demais seres existentes. Então, cabe-nos ver o que é essa parte chamada parte racional ou intelecto. E a pergunta é, como se caracteriza ou o que é de fato o intelecto? O intelecto, ele se destina ao conhecimento. E, portanto, ele se destina à apropriação que o intelecto humano faz, a inteligência humana pode fazer, das coisas reais. Daquilo que é, por assim dizer, verdadeiro, no sentido total ou no sentido parcial. No sentido completo ou no sentido contingente ou particular. Até aqui está claro? Ou seja, o intelecto é aquilo que é aquela faculdade ou potência da alma que possibilita ao ser humano o conhecimento das coisas, o conhecimento das naturezas substanciais dos entes. Vamos falar assim. Agora, como é esse intelecto? Como ele se compõe? E aqui nós vamos começar a se aproximar do tema da ética. Para o Aristóteles, a razão ou o intelecto não são a mesma coisa. Eu estou usando aqui de forma indiscriminada, porque o próprio Aristóteles usa, mas a tradição escolástica vai distinguir o intelecto da ratio em alguma medida. A ratio é uma parte do intelecto, mas eu vou ficar com Aristóteles, senão eu vou confundir mais ainda a cabeça de vocês. Então vamos ficar aqui para não ter problemas. O intelecto, ele tem três, vamos dizer assim, modalidades possíveis. Então veja. Primeiro são as três partes, as três potências da alma. Agora nós temos as três partes específicas do intelecto. A razão ou intelecto pode ser produtiva, na verdade, quando ela se destina a fabricar alguma coisa. Então se destina a criar algo. Ou seja, nesse sentido, o intelecto é produtivo. Ele se vale de uma determinada técnica, tecne, arte, no grego, voltada para produzir alguma coisa. Por exemplo, um arquiteto precisa construir um prédio. Como é que ele vai construir esse prédio? Através de uma técnica. Ele vai se valer de um determinado método, metódicos. Ele vai pegar um método, uma variedade de instrumentos e vai executar esses instrumentos a fim de gerar este bem, este algo criado, produzido. Então, no primeiro momento, o intelecto é produtivo. Está claro essa primeira impressão da coisa? Só que o intelecto também se dirige, veja que interessante isso aqui, não para produzir alguma coisa, mas o intelecto se dirige para identificar
qual é o fim determinado para uma ação minha particular. E para o modo correto, o qual eu devo agir para atingir esse determinado bem específico na minha ação. Tá claro isso? Ou seja, veja que no primeiro momento, o intelecto é produtivo porque ele concebe os instrumentos e concebe o seu resultado a partir dos instrumentos. O bem produzido é, vejam bem, extrínseco à atividade ocasionada. Quando produtivo, o intelecto produz, por assim dizer, um meio necessário e não acidental para gerar um determinado bem que é externo, extrínseco a essa atividade. Quer dizer, o arquiteto, quando monta um prédio, ele cria o prédio. O prédio passa a ser independente e extrínseco e externo ao iter, ao procedimento utilizado pelo arquiteto naquela atividade. Tá claro? Essa segunda classe do qual eu estou falando é diferente. Porque aqui a noção de bem ela está intrínseca na atividade. Estão entendendo? Então, por exemplo, eu preciso ser melhor marido. O que eu devo fazer para ser um melhor marido? Agir de forma adequada. Vai ter um bem posterior a essa atividade que vai gerir um produto, um resultado final? Ou o bem está na própria ação em si mesmo? Ser um bom marido. Está na própria ação. Tá claro? Então, essa segunda classe, ou parte do intelecto, é o que nós vamos chamar de intelecto prático, ou razão prática. Tá claro? Razão prática. É a razão ou operação do intelecto que capta o bem e, a partir dessa sacação do bem, condiciona o agente, o ser humano no caso, a encontrar as melhores formas de chegar, por suas ações concretas e reais, a realizar esse bem. Então, uma segunda parte aqui do intelecto. Há uma terceira parte. Então, a primeira parte produtiva, a segunda parte prática e a terceira parte é o que nós vamos chamar de intelecto teórico. O intelecto teórico, ele se destina a uma atividade que é diferente das duas anteriores. Que não é exatamente uma atividade, eu usei o termo de forma imprecisa, mas é, vamos dizer assim, uma forma adequada, tá certo? De operar esse intelecto, chamado intelecto na sua dimensão teórica, que é o que nós podemos considerar como vida contemplativa ou contemplação. O intelecto teórico, então, ele tem um destino, um fim, que é distinto das demais classes de operações intelectuais. Enquanto na primeira é gerar um bem extrínseco, produzir um bem extrínseco, e na segunda é agir bem, no terceiro, ou terceira classe das operações intelectuais, nós estamos falando de descobrir a verdade das coisas. Então, o intelecto teórico, nesse sentido, ele se destina ao conhecimento das coisas verdadeiras, das verdades substanciais e até, por que não, imutáveis das coisas. Vejam que nesse primeiro momento, nesse tipo de operação intelectual, que é o intelecto teórico, o que nós estamos dizendo é que o intelecto, ele se destina, ele se dirige ao conhecimento das coisas que são invariáveis e cujos princípios são também variáveis, porque se referem a
resultados necessários e não contingentes. Vamos trabalhar com exemplos que fica mais claro. Isso é o que nós estamos falando, chamando de ciência. É o mundo da ciência e da filosofia. É o mundo da episteme como tal. É a atividade epistêmica do filósofo, no caso, ou cientista, que descobre os primeiros princípios e, descobrindo os primeiros princípios e primeiras causas, ele decifra os elementos imutáveis, invariáveis das realidades substanciais. Por exemplo, se eu digo a vocês, 2 mais 2 é igual a 4, essa conclusão é necessária. Quer dizer, não há variabilidade nesse silogismo. 2 mais 2 pode ser 5 ou não? Pode? Não. É necessariamente 4. Se 2 mais 2 é necessariamente 4, então nós estamos trabalhando num campo, ou estamos operando o nosso intelecto num campo cujas propriedades também são invariáveis, no caso a matemática. Estão entendendo isso ou não? Então, o intelecto teórico, ele se destina, ele se dirige ao conhecimento desses princípios, dessas causas que são invariáveis. E que são verdades, verdades eternas. Agora, vejam que se nesse caso nós estamos trabalhando com a contemplação, do que ou de que âmbito de realidade e de experiência nós estamos tratando quando falamos do intelecto prático? Da vida prática. Então, o intelecto prático, ele se dirige não ao conhecimento das coisas que são invariáveis e dos princípios que são, por assim dizer, imutáveis, mas ele se dirige ao conhecimento daquilo que é variável e, portanto, aos princípios que são relativos e não necessariamente absolutos. E o conhecimento, portanto, das coisas que são variáveis é o conhecimento daquilo que é contingente e particular em relação à universalidade. E isso é o que nós vamos chamar aqui de vida prática, ou vida ativa, para usar um jargão da Hannah Arendt. Agora bem, se isso é assim, então parece que a ética ela tem a ver com este modo de inteligir a realidade, o modo prático. Ou seja, é algo pertencente ao mundo da razão prática, do intelecto prático. Então, nos cabe verificar o seguinte. Em primeiro lugar, quais são as virtudes próprias do intelecto? E segundo, quais são as virtudes existentes para o ser humano como tal? Do ponto de vista das virtudes, não virtudes do intelecto, mas virtudes, existem duas classes possíveis de virtudes, vamos chamar assim. As virtudes que o Aristóteles vai chamar de dianoéticas e virtudes éticas. A fim de classificar e compreender melhor as definições, a gente poderia chamar assim: virtudes do intelecto, virtudes intelectuais, virtudes ou excelências da inteligência e virtudes do caráter humano.
As virtudes, eu vou começar pelas virtudes do caráter, porque eu acho que elas são mais exemplificativas e estão, por assim dizer, mais próximas. O que são as virtudes do caráter? São aquelas virtudes que correspondem aos bons hábitos. As formas habituais de viver bem, de viver virtuosamente. Por exemplo, coragem. A coragem é uma virtude do caráter. O que é ser corajoso? É sair dando porrada em todo mundo? O cara vai lá na academia, fortão, agora eu vou bater em todo mundo. É isso? Não. Corajoso é não ser temerário. O que é o cara temerário? É o cara que acha que pode bater em todo mundo. Ah, eu sou o cara agora. Vou bater naqueles outros. Sou melhor, sou mais forte. Esse é o temerário. Coragem não é isso. Isso é um excesso de coragem. Mas, por outro lado, ser corajoso é ser um covardão? Ter medo de todo mundo? Ser um temeroso? Também parece que não. Parece que a temerosidade, a covardia, é a falta da coragem. Então, o que é a virtude da coragem enquanto virtude do caráter? É uma virtude que não é nem excedente, nem faltante. É uma virtude do justo meio. Daquilo que é adequado, segundo as circunstâncias reais e concretas que surgem para o agente. Então, ser corajoso significa ser, neste caso, forte, em acordo às circunstâncias concretas da vida do agente. Está clara a virtude da coragem? É um tipo de virtude do caráter. Outra virtude do caráter que nós poderíamos aqui trabalhar. A temperança. Ser temperante não é ser nem excedente na temperança, nem faltante na temperança, mas ser temperante. Da mesma forma, o magnânimo, o magnificente, ou o justo. Não é ser nem excedente, nem faltante na justiça, mas é ser justo, ser proporcional, em dar a cada um o que é devido, segundo o seu mérito ou circunstância. Estão entendendo? Virtudes do caráter são as virtudes éticas, vamos chamar assim. Mas tem o seguinte: essas virtudes, que são hábitos bons que o ser humano adquire, não podem, de fato, existir sem estarem, em última análise, ancoradas nas outras virtudes. Em particular, uma delas. Nós já vamos ver qual é. Então, existem as virtudes do caráter e existem as virtudes do intelecto. São virtudes dianoéticas. Virtudes intelectuais, vamos chamar assim. E aqui nós temos dois tipos de virtudes. Uma virtude, que é a virtude do intelecto enquanto intelecto teórico, e uma outra virtude, que é a virtude do intelecto enquanto intelecto prático. Está claro até aqui ou não? Eu estou tentando ir mais devagar possível para que nada escape. Só um detalhe antes que me escape, faça uma pequena observação. Quando eu falo intelecto teórico e intelecto prático, eu não estou falando que existem dois intelectos em nós.
Eu estou falando que existe um intelecto que faz duas operações diferentes. É claro? Não é que existe um intelecto teórico aqui na minha cabeça e que existe um intelecto prático aqui. Não, isso não existe. Existe um único intelecto e ele faz duas operações distintas, com fins distintos. Tá claro? Então, qual é a virtude própria do intelecto teórico? Não, a virtude, Danilo. Qual é a virtude própria desse intelecto teórico? Sabedoria. Então, quando alguém dirige o seu intelecto para o conhecimento das coisas invariáveis, dos princípios, das causas, o que ele está querendo? Adquirir o quê? Qual é a virtude que está ali? Sofia, sabedoria. Tá claro? Mas, qual é a virtude própria do intelecto prático? Perfeito. A prudência. O Aristóteles chama essa excelência intelectual de um nome frônesis. Então, a frônesis, a prudência, alguns tradutores usam a expressão sabedoria prática. Eu tenho medo de usá-la, eu acho que ela confunde, mas tudo bem. A frônesis é a virtude da inteligência prática. Então, as duas virtudes dianoéticas são a sabedoria e a frônesis. Tá claro? O que faz a frônesis? Quer dizer, a frônesis é uma virtude do intelecto prático, dessa potência da alma. Então, o que faz a frônesis, a prudência? Ela conduz, vejam bem, a inteligência prática que capta o bem próprio para aquela ação em particular, também dispõe de uma variedade de meios disponíveis para que o agente escolha e haja em acordo com aquele determinado meio específico. O que faz a frônesis, a prudência? Prática para a sabedoria prática para escolher qual o melhor meio, caminho para realizar esse bem. Vamos voltar ao início da aula. Eu quero ser um bom marido. Veja o que eu falei. Eu quero. Quer dizer, eu desejo. Há uma tendência, um apetite da minha natureza para este bem, que é ser um bom esposo. Tá claro? Então, esse apetite, que é natural em mim, estabelece essa tendência natural para o bem, este apetite natural para o bem, no caso de ser um bom esposo, pressupõe que eu delibere sobre uma variedade de meios possíveis para ser um bom esposo. Por exemplo, se eu traísse a minha esposa, isso seria um meio bom, adequado? Ou não? Não. Ah, mas demonstre matematicamente que não é. Isso não é demonstrável, isso é evidente. Estão entendendo? A frônesis, ela vai permitir que eu escolha o meio mais adequado e, portanto, a melhor atividade para realizar aquele bem na minha vida. No caso, ser o melhor marido que eu possa ser. Estão entendendo? Ela é nem uma coisa nem outra, ela é uma virtude.
É uma excelência da inteligência prática. Aperfeiçoamento da inteligência prática. Pelo treino e uso, boa. Pelo hábito. Então vamos pegar esse gancho que o Henrique nos traz, no seguinte sentido. Pergunto eu, as virtudes do caráter precisam da frônesis ou não? Precisam? Seriam possíveis as virtudes práticas, éticas, sem a frônesis? Não. Então, isso significa dizer que os princípios dos nossos atos humanos interiores correspondem à união entre as potências da alma e os hábitos bons. Entre as virtudes do caráter e a virtude dianoética no sentido prático. O aperfeiçoamento da inteligência ou da razão prática. Vamos lá, claro, deve. Isso. Mais na prática, exato. A tônica dela está na prática. Na teórica. Não, as duas são dianoéticas. A frônesis também é dianoética. Isso. A dianoética, ela tem duas virtudes, vamos dizer assim. Elas correspondem a duas virtudes do intelecto. A sabedoria e a prudência. Exatamente. Está claro aqui para todos ou não? Sim? Então agora nos cabe ver o seguinte. Qual é o bem humano verdadeiro? Qual é o bem próprio do ser humano? E qual a função que ele desempenha na vida humana? O Aristóteles começa a Ética Nicômaco respondendo a essa pergunta. Ele diz assim: toda arte e toda atividade tendem a um bem. Eu não estou parafraseando o Aristóteles, não é literal isso que eu estou dizendo, mas a ideia é essa. Tá? Toda arte e toda atividade tendem a um bem. Só que veja, arte é técnica, é produção. Então o bem da arte é um bem externo, é um bem produzido. Qual é o bem da atividade? Nós vimos no início, é um bem intrínseco à própria atividade, certo? Então, qual é a melhor forma de agir? Qual é o bem humano e qual é, portanto, a excelência humana por definição? O Aristóteles usa uma expressão grega para definir isso. A expressão é eudaimonia. A tradução literal de eudaimonia é felicidade. Só que vejam o seguinte: felicidade para Aristóteles e para a cultura grega nada tem a ver com o conceito moderno utilitarista ou voluntarista ou mesmo liberal de felicidade. O conceito utilitarista de felicidade é o quê? A maximização do prazer e a diminuição possível da dor. Ou a maximização da riqueza no ambiente social e diminuição, vamos dizer assim, da pobreza, etc. O Aristóteles não tem nada a ver com isso. Eudaimonia significa a melhor forma de agir na circunstância dada. E qual é a melhor forma de agir na circunstância dada? É aquela
que desempenha na sua atividade as virtudes próprias daquela atividade para o qual se destina o agente. Vamos pegar o caso do esposo Marcos. Ele leva porrada todo dia, xingamento. Qual é a melhor forma de ser? Se a minha mulher ver essa aula, vai me matar, mas tudo bem. Tomara que ela não vê. Qual é a melhor forma de ser um bom marido nessa circunstância específica? É agir como um bom esposo. Quer dizer, deliberar sobre os meios disponíveis e escolher o melhor bem, aquele que é mais adequado nesta atividade específica. Então, quando eu vou agir em conformidade com as virtudes práticas que são correspondentes a essa atividade específica, nessa circunstância, no caso, ser um bom marido, eu sou excelente nessa atividade. É natural, sim, mas não é natural in natura. Exato. Eu não quero dizer que é natural no sentido, vamos dizer assim, como a filosofia moderna da natureza entende o natural. Não é nesse sentido. Percebe? Corresponde à natureza humana, porque é aquilo que identifica alguém como humano e não como um animal ou uma planta. Percebe a diferença? Também, claro, a lei natural, exatamente. Exatamente. Por quê? Porque os princípios primeiros da razão prática, os princípios que dirigem a inteligência prática, correspondem analogamente aos preceitos da lei natural. Percebeu? Tá claro isso aqui? Diego? Isso, perfeito. Exatamente isso. Agir por excelência. Agir de modo excelente. Então, como é que nós poderíamos definir eudaimonia com Aristóteles? A questão é complexa, porque o Aristóteles ele tem múltiplas definições para a expressão eudaimonia, todas elas se correspondem entre si. Mas no Protrépticos Logos, ele tem uma forma de definir eudaimonia, que é muito precária, muito ainda sustentada, ancorada no platonismo. Na Ética Eudêmica, ele já define melhor, e na Ética Nicômaca ele define de 3 formas distintas, uma no livro 1, uma no livro 2 e uma no livro 6. E lá no livro 10º, ele também tem algumas indicações, quando fala da amizade. Mas nós poderíamos definir com Aristóteles a eudaimonia como a atividade da alma racional conforme a excelência. Isso é, conforme as virtudes próprias para aquela atividade nas circunstâncias dadas. Tá claro isso, gente, ou não? Então, a eudaimonia, ela tem pelo menos 4 possíveis aspectos de identificação. A eudaimonia é, em primeiro lugar, uma atividade do homem, porque é uma atividade da alma racional. E, portanto, é uma atividade própria do intelecto prático. Tá claro? É aquilo que São Alberto Magno vai chamar de as potências motrizes do intelecto possível. Quer dizer, é claro que a potência intelectual, ela depende da potência sensitiva e da vegetativa. Mas, segundo o mesmo Alberto Magno, as potências sensitivas são como uma sombra da alma racional.
Quer dizer, a razão, o intelecto precisa dos sentidos. Não é isso? Precisa daquele mundo do imaginário, da memória, das intenções, dos significados que a potência sensível consegue pegar. Mas a potência intelectiva é ela que toma a frente, ela é o ultimeu, vamos dizer assim, da ação humana. Tá claro? Então, é uma atividade, a eudaimonia é uma atividade, uma ação da alma racional. Mas não é qualquer ação, é uma ação da alma racional conforme as virtudes próprias daquela atividade específica. Então, quando eu sou um bom marido com a Carol, eu estou agindo, minha alma racional, a parte racional da minha alma está, o intelecto prático, agindo na realidade, na experiência, em conformidade com as virtudes. É nesse sentido que o São Tomás depois vai dizer que as faculdades, os princípios ou as faculdades dos atos interiores são as potências da alma e os hábitos bons. É o que muitos comentaristas vão dizer. Mas por que São Tomás coloca os hábitos como princípios de atos interiores e não exteriores? Por uma simples razão, não existem hábitos bons sem as potências da alma, sem a inteligência prática e a sua virtude correspondente, que é a frônesis. Tá claro isso aí ou não? Peraí, repete o último. Exatamente. Isso me faz lembrar a forma como está em como está muito mais associada à forma como os analistas espirituais expõem essas coisas. Agora, São Tomás já faz de uma maneira diferente. Né? Nesse caso, a gente está falando aí do hábito, o hábito que São Tomás não foi diferente. Ele vai definir que o nome de hábito. Sim, exatamente. Eu estou definindo com Aristóteles. Tá. Porque aí eu fazer esse paralelo. Não, nem faça. Nem faça porque é uma outra aula. Nem faça porque peço assim pela própria compreensão da aula em si. Porque aí seria outra aula, na verdade, sinceramente. Só a questão 45, a 90 já é um outro negócio. Que não é aqui, porque o Aristóteles ele não vai enfrentar isso com muita, digamos assim, com muita digressão, entende? Ele vai até aqui, ponto. Queridos, alguma dúvida até aqui ou não? Tem alguma coisa? Não? Achei que você ia perguntar alguma coisa. Não desculpe. Bom, então, está claro que a eudaimonia, nessa primeira acepção conceitual, vamos dizer assim, ela tem esse caráter, vamos dizer assim, conceitualmente falando, formal. Né? Quer dizer, ela parte de um aspecto que é próprio do que é inteligível ao homem, das potências da alma e dos atos bons, mas ela também pressupõe as circunstâncias dadas pelo mundo real, concreto, da vida cotidiana, que, por sua vez, exigem uma certa razoabilidade, vamos dizer assim, nos meios, tá certo? Onde, para algumas atividades, são necessárias virtudes mais importantes e adequadas do que outras, e o contrário também. As circunstâncias vão moldar, vamos dizer assim, o componente das situações onde o agente terá que agir bem conforme as virtudes próprias daquela ação concreta em si própria. Então esse é um primeiro elemento, aspecto, vamos dizer assim, da eudaimonia. Há um segundo aspecto que é importante. A eudaimonia, ela também traz para a nossa reflexão um aspecto, vamos dizer assim, funcional. Quer dizer, a eudaimonia é o bem por excelência no sentido prático.
Mas ela é o bem por excelência para o ser humano ou há algum bem maior do que ela? Segundo Aristóteles, eudaimon é aquele agente que é excelentemente bom, ou seja, que é virtuosamente bom nas suas ações, na sua atividade. Mas existe algum tipo de vida que é superior à atividade? Algo que, portanto, corresponde mais à natureza própria do homem do que ser excelente na vida prática, exemplo, na vida política? Sim. E isso tem a ver com o intelecto teórico. Para o Aristóteles, é melhor ser contemplativo e excelente contemplativamente do que ser excelente praticamente. Então, o eudaimon, o agente filósofo, o homem contemplativo, é alguém que está mais próximo daquilo que define a sua natureza. No início da aula nós falamos, o intelecto, a nous, é aquela partícula que nos torna mais próximo dos deuses do que dos animais e das plantas, segundo Aristóteles. Então, quanto mais eu desempenhar a minha, vamos dizer, vida contemplativa, mais próximo, de Deus eu estarei. Ou do Deus. Tá claro isso aí? Então, ser contemplativo é superior a ser prático, nesse sentido. O que não significa dizer que ser prático, ser um bom prático, quer dizer, agir bem, não seja desejável. Claro que é. Então, a eudaimonia completa corresponde àquele que pensa com o máximo de virtude e àquele que age com o máximo de virtude. Aquele que é excelente contemplativamente e é excelente na vida prática cotidiana. Tá claro isso aí? Claro? É uma boa pergunta. No primeiro escrito do Aristóteles sobre a ética, no Protrépticos Logos, não existe essa separação. Parece que uma coisa é dependente da outra. Por quê? Porque o Aristóteles ainda está muito forte, está muito preso ao platonismo. E no platonismo não existe uma diferença muito clara e específica entre a frônesis e a sabedoria. Existe mais aquela visão socrática inicial, né? Agora, nos últimos escritos sobre ética, na Ética Eudeme e na Ética Nicômaco, o Aristóteles já separa esses dois estilos. É uma palavra muito, eu não gosto, mas eu acho que ela é mais clara para entender. Esses dois estilos de vida, vamos dizer assim. Então, a contemplação é mais desejável, mas ela é separada da vida prática. Então, o que deve fazer um filósofo? Deve encontrar todos os bens para agir com o máximo de excelência, de forma a sobrar mais tempo para que ele se dedique à contemplação. Está claro? Então, essa é um segundo aspecto do bem, da eudaimonia. Há um terceiro aspecto, que é o que nós vamos chamar de aspecto autárquico da eudaimonia. A eudaimonia é um bem autossuficiente. Porque não é um bem que dependa de outro bem para ser realizado, mas é um bem final. Ou seja, na variedade de ações humanas possíveis, nós geralmente precisamos de alguns bens em razão de outros bens. Não é isso? Isso faz parte da vida. Há bens que são relativos a um bem maior ou posterior, e há bens que são absolutamente autossuficientes.
e não se destinam a outrem, ou a outros bens, mas são, por assim dizer, autorreferenciáveis e autojustificáveis. A eudaimonia é um bem final, porque é um bem que não depende de outros bens para ser realizada. Ela é o máximo, corresponde ao máximo de realização possível na vida humana e na comunidade. E aqui a gente entra no último elemento e aspecto da eudaimonia, que é a dimensão, por assim dizer, da koinonia, ou a dimensão da comunidade política. Qual é a melhor comunidade política para se viver? É aquela em que os seus cidadãos, os seus agentes, agem de forma excelente de acordo com a parte racional de suas almas. E nas circunstâncias concretas, agem em conformidade às virtudes próprias daquela atividade. No caso da política, as virtudes próprias da política, as virtudes próprias do mando. Mas é claro que numa polis serão necessárias instituições que forneçam os meios necessários para que, nas circunstâncias concretas, os homens possam agir em conformidade com as virtudes próprias da sua atividade naquele contexto. No caso do mando, o poder. No caso do meio doméstico, a potestade familiar. E daí por diante. Até que, sendo a eudaimonia o bem perfeito do ser humano, é claro que a eudaimonia também é o bem perfeito da cidade desses seres humanos. É o bem perfeito no sentido político. E se a eudaimonia é o bem completo no sentido político de uma comunidade, isso significa dizer que uma cidade composta de instituições boas é uma cidade que tende a ser boa para os seus habitantes. Ficou claro? Então aqui encerramos essa introdução à ética do Aristóteles. Perguntas? Nenhuma. Hélio. É porque essa é uma segunda aula, na verdade, porque são as partes componíveis da prudência, da Frônesis, né? A docilidade é uma virtude menor da Frônesis. Ela é uma parte da Frônesis, como é a solércia, como é entre outras, várias, né? Existem muitas ali. A docilidade é uma delas, sem dúvida alguma. Por quê? Porque ela dá, vamos dizer assim, a direção concreta para que a virtude da inteligência prática possa encontrar os meios nas circunstâncias adequadas para que alguém, de forma dócil, não se transfigure num, vamos dizer assim, num robozinho, entende? É aquilo que a gente chama assim, mas ele é uma pessoa humana, tal, quer dizer, é uma pessoa aberta. Nós falamos, assim, costumamos caracterizar as pessoas dessa maneira, né? Algumas pessoas. Então, quando nós caracterizamos algumas pessoas assim, nós estamos tratando dessa parte da Frônesis, que é a docilidade. Quer dizer, não é a frieza, mas também não é o destempero emocional. Percebe? É aquilo que dá ao homem a abertura necessária para enxergar as circunstâncias que possam ser, vamos dizer, antagônicas às suas aspirações, mas que ao mesmo tempo, tá certo? Moderem o caráter dele a fim de que ele possa, pela sua inteligência prática,
decifrar o bem concreto naquela circunstância, apesar das adversidades. Deve, por favor. Em relação a essas potências da alma humana, aqui no mundo existe mais essa potência intelectiva. Essa partícula que diferencia dos outros animais. O Aristóteles ele arrisca alguma explicação para a origem dessa partícula? Então, ele fala isso, o Deus. É uma partícula de um Deus ou do Deus. Só que em algumas passagens ele alude à energeia, à dinamis, à causa eficiente, ao motor imóvel, vamos dizer assim. Então, qual seja a substância desse motor móvel, energeia, dinamis ou Deus, bom, aí é outro. Não, o Aristóteles não parece dar referências a esse aspecto teológico, vamos dizer assim. Ele para aí. Para aí. Está na metafísica. Isso. Mas claro, é que o Hélio pergunta sobre a identidade do motor imóvel, né? Quem é este? Percebe? Não há um atributo pessoal dirigido ali na metafísica, mas nesse sentido. Por isso, é uma ontologia, vamos dizer assim. Filipão. Na quantificação que está lá no Paulo do governo, ele diz que a busca da felicidade na comunidade ou não tem nada a ver? Essa qualificação que ele faz com relação ao poder. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Ele primeiro, claro, ele faz uma descrição dos regimes políticos existentes. O que ele faz? Ele foi em cada comunidade política, Tebas, Corinto, Atenas, etc., a história de Atenas, e identificou uma variedade de regimes políticos existentes. Então, é uma descrição da realidade institucional, vamos chamar assim, da cidade. Mas ainda que seja uma descrição, ela tem um componente qualificador. E o componente qualificador consiste justamente em identificar quais dentre esses regimes que conduzem as formas básicas do bem humano nessa sociedade, nessa comunidade, e quais aqueles que impedem isso. Quer dizer, quais são os regimes que conduzem ao bem comum, ao bem de todos, naquilo que todos têm em comum na cidade, parafraseando o professor César, e quais são aqueles regimes que não favorecem isso, mas que negam o bem comum, e que, portanto, negam a natureza da política, são, vamos chamar assim, impolíticos. São negadores da política. Então, por exemplo, essa descrição ela tem um propósito de identificar, vamos dizer, quais são as instituições políticas contingentes que favorecem a que os seres humanos se desenvolvam bem, né? Sejam excelentes nas suas atividades, e quais aquelas que não são. Então, por exemplo, a monarquia é um regime excelente, porque a monarquia favorece a que os habitantes da coinonia possam desempenhar as virtudes próprias de cada qual das suas vidas, né, das suas atividades. Né? A aristocracia também, a politeia também. Mas a oligarquia não, a tirania não, a democracia não, certo? Né? Democracia aqui, demagogia, não democracia no sentido moderno, né? Tá claro? Mas a democracia, como o pessoal vê hoje, pode-se dizer que ela acaba destruindo algumas classificações, porque historicamente ela demonstrou que para alcançar a felicidade, se ela for, né, ela é mais viável? Isso permite ainda uma discussão. É que é engraçado, ela parte de um princípio, tá certo? Que é um princípio de justiça. Na verdade, mais do que princípio, é um critério de justiça, que é a igualdade. E do ponto de vista da participação política, a igualdade é de base. É uma igualdade do ponto de partida. Né? Todos têm um peso, um voto. Vamos chamar assim.
Mas o problema é que a democracia tal como nós a compreendemos hoje, por conta desse critério de justiça política chamada igualdade, pressupõe uma regra para medir a expressão, vamos dizer assim, do que é a forma básica, ou de quais são as formas básicas, vamos dizer, dos meios para se atingir o bem comum. E a regra básica é a regra da maioria. E a regra da maioria tem um aspecto utilitarista possível, né? Entende? De maximizar a vontade, entre aspas, ou interesse, entre aspas, da maioria. E sobrepujar os direitos da minoria. Aí o que se fez? Bom, se encontraram meios de também barrar o sobrestamento, digamos assim, dos direitos da minoria. Como? Colocaram direitos para todos nas constituições, né? Direitos fundamentais, direitos da pessoa humana. Bom, muito bem. Só que qual é o problema que continua? É que o acesso dessa maioria ao ato de decisão pressupõe que o ato de decisão esteja, por assim dizer, composto, tá certo? Caracterizado muito mais pela dimensão da doxa do que, de fato, da episteme prática, da inteligência prática. Quer dizer, é muito mais o conteúdo opinativo, tá certo? Do conteúdo da decisão em si própria, dessa maioria, que conta. Então, a democracia é um regime baseado em opiniões e continua sendo. É claro que existem, vamos dizer, modelos estatais que distinguem os níveis de instituições de forma a permitir cada vez mais que as opiniões tenham um espaço reduzido e que o mundo das convicções antropológicas, culturais, tenha um espaço maior. Por exemplo, os países que diferenciam chefia de Estado e chefia de governo, né? É claro que a função do governo está muito mais ancorada nas opiniões, a função do Estado naquilo que é mais próprio do mundo dos valores, do mundo do consenso, etc. Mas isso não é literal, não é ipsis literis, né? Quer dizer, há dose de opinião na função estatal e há dose de verossimilhança, vamos chamar assim, no mundo do governo, né? Então a atividade política como tal, a atividade da decisão, ela, embora tenha como fim o favorecimento desses meios para que todos atinjam a excelência nas suas atividades correspondentes, por outro lado, a política, ela tem esse problema de fundo. Política é decisão. Esse política é decisão, qual é a dose do opinativo que há aí dentro, né? Percebe? Talvez o regime mais adequado fosse o regime que transfigura as opiniões a partir dos debates, a partir do diálogo, do enfrentamento, em algo mais verossímil, né? Não algo meramente possível, mas algo verossímil. E do verossímil improvável. E do provável no certo. Percebe? Naquela transição da poética para a retórica, para a dialética e para as conclusões. Mas é claro que na política o mundo das conclusões é quase inexistente, né? É claro que eu estou falando em tom poético. Alguém mais? Claro, por favor. Você nos Estados Unidos falou sobre o filósofo, o cientista, e ou acreditar sobre uma extinção no Brasil. Existe. Pena que não dá tempo para tudo, né? Mas eu vou fazer uma breve distinção aqui. Ambos os estilos de vida estão ancorados naquilo que é próprio do intelecto teórico, da razão teórica, e que tem como virtude a sabedoria. Só que o que distingue a filosofia das ciências? A filosofia, ela procura identificar quais são as causas primeiras dos seres e da realidade em geral.
Então, o que quer saber o filósofo? Bom, o filósofo está em busca da verdade. Sim, mas sob qual aspecto da verdade? A verdade como tal. Percebeu? Ninguém tem autoridade, nem eu nem ninguém, para dizer qual é essa verdade ou o que ela é. O que nós temos que fazer é apontar os caminhos para buscá-la. E talvez algum de nós descubra um pouquinho, uma parcelinha, uma partículazinha dela. A tarefa do filósofo é fazer isso o tempo inteiro. Fazer aqui, me entenda bem, não é fazer produzir, é fazer, vamos dizer assim, estar nesse estado de alma, em busca da verdade permanentemente. O cientista também quer descobrir causas e princípios, mas ele quer descobrir causas e princípios correspondentes àquele objeto particular da sua investigação. No caso, o cara é um físico. Então, o que ele quer identificar? As leis da física. As leis da física são causas e princípios da física como tal. Dos elementos físicos, da física, da dinâmica física, etc. Mas, frente às primeiras causas de todas as coisas, as causas da física são secundárias. E, portanto, são relativas. E, portanto, são contingentes e parciais. Não exatamente. Ainda continuam no universo da razão teórica. Porque elas correspondem à contemplação e não à ação. Percebe? Porém, existem ciências que são mais próprias, vamos dizer assim, da razão prática. Por exemplo, a ciência política. O Aristóteles diz conter parte de razão teórica, parte de razão prática e parte de razão produtiva. Olha que interessante. Porque a política produz coisas também. Produz meios. O cara vai criar, construir lá um canal de esgoto na cidade. Ele vai produzir um bem concreto, extrínseco. Isso é atividade produtiva também. Então a política está ali, ela está tergiversando esses vários estilos. Né? Percebe? Agora, as ciências teóricas são próprias da contemplação. Mas a distinção que se estabelece entre filosofia e ciências é que o objeto de uma é mais, vamos dizer, verdadeiro, porque é mais universal. Mas não mais universal no sentido de abstrato. É mais universal porque corresponde mais eficazmente, mais eficaz, quando eu uso a palavra eficaz aqui, é no sentido de eficácia no sentido escolástico, quer dizer, ser efetivo, tá certo? É mais efetivo do que a particularidade das ciências, que se propõe a investigar os princípios que são ali próprios daquele objeto em particular. Né? E vejam que interessante, cujos princípios também não são exatamente homogêneos. Quer dizer, pode vir um cientista e descobrir que aquele determinado princípio não é exatamente assim. E daí vai. A ciência tem esse caráter dinâmico, né? Ela não é definitiva, ela é sempre provisória. Não naquele sentido do Karl Popper, do falseamento e tal. Aquilo é outra história, mas ela tem uma dimensão provisória, porque embora ela se ancore em certos princípios, esses princípios também não são exatamente, única e exclusivamente homogêneos. Alguém mais, gente? Bom, eu acho... Brunão. Vamos lá. Sobre essa pergunta ainda, componente observação e experimentação, que a área diferencial entre ciência e filosofia, a ética de Aristóteles... Pode repetir para mim, eu te peço desculpa que eu não ouvi. O componente observação e experimentação que a gente tem de ideia de ciência hoje, era algo que fazia essa diferenciação de filosofia e ciência
Certamente porque o próprio Aristóteles fazia isso. Qual talvez é a diferença para hoje? É que hoje os instrumentos, tá certo, são muito mais ricos para levar a uma determinada experimentação a ter um resultado comprovado. Então hoje os instrumentos são mais, vamos dizer assim, bem elaborados, mais aprimorados para isso. Mas como método, bom, esse é o método do Aristóteles por excelência. Percebe? O Aristóteles faz isso o tempo inteiro, tenta fazer isso o tempo inteiro. Nada que esteja na filosofia do Aristóteles não tenha como correspondência o mundo da experiência. A filosofia não necessariamente se vale dessas observações de comunicação, mais de outros. Isso. Não. Claro. Quando eu digo assim, mundo da experiência, eu não quero dizer que o Aristóteles é um empirista, de maneira alguma. Né? Nunca. Eu digo experiência nesse sentido metodológico, segundo a busca pela comprovação. Que se destina a um determinado âmbito. Ao âmbito das demonstrações, não tanto ao mundo das evidências. Percebe? Como são os princípios da razão prática, por exemplo, são evidentes, são indemonstráveis. Diferente dos princípios da razão teórica. São princípios das ciências demonstrativas. Como diz São Tomás, na questão 96, são conclusões demonstrativas. Per modum conclusiones. Algo mais? Isso para mim tem um nome: fetichismo naturalista. O cara precisa de uma coisa observável para que ele conclua determinada coisa. Então eu só posso falar se eu ver. Só que é o seguinte: ciência natural pressupõe que você extraia da própria natureza certas leis. Aqui já começa todo o problema. Porque eu posso extrair leis da natureza, como eu posso extrair certas observações, que são, por assim dizer, mutáveis e que não correspondam necessariamente ao desenvolvimento permanente de um determinado aspecto da natureza. Então eu só posso concluir que essas leis, elas são falíveis. Se essas leis são falíveis, o que me permite então decifrar de forma absoluta e inevitável afirmações permanentes no sentido absoluto daquilo que eu estou observando? Resposta: nada. Porque a natureza é dinâmica, não é estática. Se é assim, eu tenho duas saídas. Ou eu uso essas supostas leis da natureza e as estendo para todos os demais campos da vida humana, como a vida social, por exemplo, como fez o positivismo, e crio um fetichismo analítico artificial para dizer que essas leis da natureza são as leis que dirigem o cosmos. E aí eu vou cair numa coisa muito perigosa, que é um afastamento total da realidade. Ao ponto de um cara dizer, como Durkheim, por exemplo, que a natureza da sociedade é mecânica. Entende? Que tem certas leis que são permanentes, estáticas, que dirigem as ações e determinações humanas. Ou eu vou cair no outro lado, que é negar absolutamente o conhecimento da natureza. O que também não é uma... Então, qual me parece ser o caminho? Me parece ser o caminho seguinte: bom, eu desconfio, mas eu também não vou usar da desconfiança como um método por excelência. Eu tenho que usar qual o meio por excelência? A razão.
não a desconfiança. Entende? O problema da filosofia moderna da natureza é que a desconfiança gerou um arcabouço de mitos, fantasias e projetos de poder que se utilizam desses mitos e fantasias para obter vantagens. Percebeu? Em parte o ceticismo, mas não unicamente. O ceticismo também é vítima disso, vamos dizer assim. Percebe? Por quê? Porque o ceticismo parte da onde? Parte da desconfiança. Então, se eu parto da desconfiança, as únicas conclusões a que eu poderia chegar serão negações, não afirmações. Só que se eu nego tudo, eu tenho que negar em virtude de uma afirmação. Então eu tenho que pressupor que exista algo antes da minha negação. Então eu não posso ser cético com relação a tudo. Se eu não sou cético com relação a tudo, eu tenho que acreditar em algo. Percebeu? Todas essas filosofias, elas são, no meu entender, falaciosas, porque elas padecem de um argumento ontológico pressuposto. Então elas partem de vamos dizer assim, de uma premissa epistemológica que é falsa. Ou eu vou negar tudo. Ou eu vou dizer que um aspecto único e exclusivo é o que define o ser humano, por exemplo, as potências sensitivas. O ser humano é só sentimentos. Não há diferença entre animais e seres humanos, como alguns estão fazendo hoje. Estão entendendo? Então é tudo isso, gente. A filosofia, entre aspas, naturalista, ela acabou gerando essa fratura na inteligência, na inteligibilidade do mundo. E uma fratura que é decisiva para a onda de estupidez que tomou conta na sociedade humana. As pessoas se tornaram estúpidas, no sentido objetivo da palavra. Não estou ofendendo ninguém. É apenas um diagnóstico psicológico. Estão entendendo? Eu tive uma aula recentemente, eu falei do direito natural na especialização, onde a gente mostra muito problema. Tem alunos, de professor que veio aos poucos, mas ele veio atacando ao direito natural e propondo a ele o positivismo de alguma maneira demonstrando, não abertamente, mas estava claro, né? Uma evolução do direito frente ao direito natural, né? Ninguém falava nada. Daí eu falei, professor, um dos problemas me parece que é um certo relativismo, não é isso? Ele falou, sim, essa é uma das críticas que se faz a essa evolução, ao positivismo. Claro. É impressionante que ninguém perceba isso. Mas olha, não aconteceu isso, ou então, a partir do que o senhor está dizendo, não se pode chegar a isso, aquele cenário. É que o erro, o Finis apontou o erro, né? O John Finis. Ele apontou o erro. Ele diz o seguinte, ele faz no livro dele, o livro célebre dele, que é o Natural Law and Natural Rights, no segundo capítulo, Imagens e Objeções, ele descreve de que modo os positivistas contemporâneos entenderam errado, de forma errada, os clássicos do direito natural. Se nós pegarmos a teoria da lei natural em São Tomás de Aquino, qual é o elo de conexão entre os princípios da razão prática, que são preceitos da lei natural, e o direito humano positivo? O elo, em primeiro lugar, é a razão. Essa conexão é uma conexão racional, não é uma conexão teológica, de fé, etc. É uma conexão ratione, per modum ratione. Esse é o primeiro ponto. Só que tem o seguinte, e olha como são as coisas. O próprio São Tomás, na questão 96, da prima de secunda pars,
A questão 96, salvo engano, artigo 4º, ele diz com todas as letras que, para que o direito positivo se ancore no direito natural, é necessário que o legislador ponha a lei através de uma determinada forma prevista no sistema jurídico. Então, a forma de validação da lex humana, segundo São Tomás, em nada diverge dos positivistas. Absolutamente nada. Claro que tem um segundo elemento que São Tomás prevê, que é o seguinte: o conteúdo da lei tem que ser um conteúdo de justiça, materialmente justo. Agora, no sentido formal, não existe nenhuma diferença entre a teoria tomista da lei natural e, portanto, a tradição do direito natural que se edificou a partir de Tomás e os positivistas nesse aspecto formal. A diferença consiste justamente na referência à matéria da lei. Aí sim. Também aquela confusão que eles fazem entre a supremacia do direito e a supremacia da lei, né? Também, porque claro. A supremacia do direito é o justo, né? Isso. Essa confusão acaba... Também. Porque a pessoa entende a supremacia do direito como a supremacia da lei positiva. Exatamente. Porque os positivistas vão entender o quê? Qual é a visão errada sobre o direito natural? O direito natural é abstrato, o direito natural é teológico, o direito natural é algo não palpável, o direito natural é algo não concreto. Percebe? Todas essas formas de compreensão do direito natural pelos positivistas são totalmente erradas. Eles estão compreendendo a tradição do direito natural segundo os teóricos modernos do direito natural. Grotius, Wolff, Pufendorf e, em parte, o Soares. Porque a acusação que também coloca o Soares nesse saco de gato é totalmente indevida. Claro que eu estou fazendo meia culpa. Totalmente indevida. Mas aí também seria outra aula, né? Ver a questão de como o Soares descreve essa relação da lei natural e do direito natural. Porque em São Tomás, e o Finis coloca bem isso aí, parece claro, a lei natural, os preceitos da lei natural correspondem aos primeiros princípios. As exigências básicas do ser humano, do bem humano, né? As formas básicas do bem humano, que são os princípios da razão prática. Agora, o direito natural não é a lei natural. O direito natural é o direito da moralidade. Tem a ver com essas virtudes práticas, éticas, virtudes do caráter, em sociedade, no aspecto relacional. Percebe? O direito natural é isso. O direito natural é a moral. A lei natural não é moral, ela é pré-moral, vamos chamar assim. Ela traz uma variedade de preceitos que são anteriores à moral. E, portanto, são princípios evidentes e indemonstráveis. Como de São Tomás. Está claro? Então, há que se ver isso, essa distinção entre o que de fato é a tradição do direito natural e, de outro lado, o que de fato os teóricos do positivismo entenderam de forma errada o que seja o direito natural, que é a maioria. Todos, para te falar a verdade, que eu vi, todos entendem errado. O Hart, o Haas, o Ross, o Dworkin, todos eles. Isso falando na academia do primeiro mundo. Porque se fosse no Brasil, bom, aí é melhor eu ficar quieto. Entendeu? Muito obrigado a todos.